Olá, pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, vamos trabalhar agora o aspecto prático da versão do princípio da culpabilidade penal no que tange à responsabilidade penal subjetiva, ok? Aqui eu coloquei proibição da responsabilidade penal objetiva ou versar in re inicita. O que você vai ter que compreender sobre esse aspecto prático do princípio da culpabilidade? Não esqueça que nós estamos trabalhando com o inciso 57 do rol dos direitos fundamentais. Então você tem lá a palavra culpado, tá ok? Então você vai ler: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória. Depois do julgamento do STF, que definiu que não haverá mais prisão em segunda instância, o pacote anticrime trouxe uma alteração para o processo penal, onde está dito que ninguém será considerado culpado até que haja uma condenação transjulgado. Na Constituição você lê sentença. No Código de Processo Penal, com a alteração trazida pelo pacote anticrime, você vai ler condenação para ficar algo bem robusto, sem mais chance de discussão. O artigo lá do Código de Processo Penal é o artigo 283 do CPP. Em verdade, esse artigo 283 fala sobre prisão. Ninguém poderá ser preso, senão em flagrante ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade competente, aí no caso de prisão cautelar, ou em razão de uma condenação transitar em julgado. Aí foi o pacote anticrime que trouxe esse termo, condenação, em razão do julgamento da STF, que pôs uma pá de cal nessa questão, porque a Constituição fala em sentença. Tá ok? Pois bem, você pega esse termo aqui, culpado, do inciso 57 do artigo 5º, aí você vai extrair daqui um princípio processual, que é o da presunção de inocência, um princípio penal, que é o da culpabilidade, e outro princípio penal, que é o da responsabilidade penal subjetiva, responsabilidade subjetiva. Isso aqui nós já vimos o aspecto prático. Com relação à culpabilidade, também já trabalhei aspectos práticos sobre esse princípio. Eu mostrei para vocês que essa culpa penal, ela serve para caracterização do crime, porque eu preciso ter uma pessoa imputável, verificar a potencial consciência da ilicitude e se houve exigibilidade ou inexigibilidade de conduta diversa. Não se preocupa com esses elementos. Vamos estudar isso ao longo do curso de Direito Penal. Nesse momento, eu quero que você perceba que para haver crime, pela teoria tripartite, você tem que preencher todos esses elementos. Então, a culpabilidade é um elemento que compõe a caracterização do crime. Então, você trabalha com o inciso 57 do artigo 5º. Lendo ao contrário, lógico, aquele texto. Não haverá sentença penal condenatória, senão contra quem for culpado. Então, a culpabilidade entra como um elemento da caracterização de crime, porque se não houver crime, não tem como ter sentença penal condenatória. Mas eu te mostrei aqui as casuísticas, os aspectos práticos dessa culpabilidade, que é a configuração do crime e também, no segundo momento, serve como parâmetro para dosimetria da pena à luz do artigo 59 do Código Penal, porque eu tenho lá também essa expressão culpabilidade. Quando você vai trabalhar a dosimetria da pena à luz dessa culpabilidade, que está no 59, você opera com um termo mais adequado. É a questão mais terminológica que a ciência do direito penal aloca dentro da linguagem jurídica dos operadores para dar mais precisão ao que se quer falar. A linguagem é um meio de se tornar possível o diálogo racional lógico. Então você tem que trabalhar a precisão dos termos. Então eu tenho lá no 59 culpabilidade, mas eu preciso
dosar a pena. O 59 aqui serve para dosar a pena. Então, o que eu trabalho aqui, um termo mais preciso? É reprovabilidade. Eu vou falar que, à luz do grau de reprovabilidade da conduta, o juiz dosa a pena. É apenas questão terminológica, tá ok, pessoal? Pois bem, eu já falei então do aspecto prático dessa culpabilidade aqui, no que tange a essa vertente que eu extraio do inciso 57. Então, nessa aula, eu quero mostrar para vocês o aspecto prático da responsabilidade penal subjetiva, que eu ainda não falei. Muito tranquilo. Qual é o aspecto prático, direto, de você conceber esse princípio da responsabilidade penal subjetiva aqui no direito penal? Simplesmente, pessoal, eu vou trabalhar com a proibição do seu contrário, da responsabilidade penal objetiva. Já que eu preciso trabalhar no direito penal com a responsabilidade penal subjetiva, lógico que o efeito prático é afastar a responsabilidade penal objetiva. Tranquilo? É só isso? Não, a partir daí vamos verificar quais são as complicações, quais são os conhecimentos pormenorizados, você tem que saber para a prova, aqueles mais específicos, alguns casos de jurisprudência, e aí, tranquilo, você vai conseguir realizar qualquer prova. Então, vamos lá ver a primeira situação, a primeira informação que se precisa saber, já que agora você entende que o efeito prático da responsabilidade penal subjetiva é se evitar a responsabilização objetiva. Tá ok? A primeira informação que eu considero importante você saber é que não se deve confundir responsabilidade penal subjetiva com responsabilidade pessoal, porque aqui eu estou falando do princípio da intranscendência. Então, se o sujeito A ele pratica um crime, o pai dele não vai responder penalmente por esse crime. Vai sim responder apenas no que tange a reparação civil nos termos de eventual herança que esse sujeito aqui deixe. Essa questão, essa preocupação, essa problemática, ela vem muito a lume no caso de pessoa jurídica, quando um empregado ele atropela alguém, por exemplo, no trânsito. Alguém pratica um crime, só que tem vínculo com a pessoa jurídica. Recentemente passou uma notícia nos jornais de um ônibus que caiu, morreram algumas pessoas e já se começou a suscitar a responsabilidade da empresa. Aqui você trabalha com a responsabilidade pessoal. O motorista ali vai ser verificado se ele teve culpa ali naquele caso. Responsabilidade pessoal, responsabilidade dele. Então, o parente dele não vai responder, o patrão dele não vai, o empregador dele não vai. Por quê? Ele praticou a conduta. Ah, professor, mas e a obrigação de reparar o dano ex delito, aquele dano causado pelo crime? Pessoas morreram, as famílias terão que ser indenizadas. Aí sim, você pode, dentro dessa responsabilidade pessoal, dentro do princípio da intranscendência, sem violá-los, imputar sim essa responsabilização civil aos responsáveis civis. Então você já estudou, eu mostrei para vocês o artigo 932 do Código Civil. Então são responsáveis civis. Aí está aqui o empregador pelos atos do empregado, mas penalmente não, responsabilidade pessoal. Só que isso não se confunde com a nossa responsabilidade penal subjetiva. Aqui eu apenas quero me referir àquele termo lá do inciso 57, culpado, e você sabe que culpa é uma expressão genérica, culpado. Então, eu vou puxar aqui, ó, a palavra culpa. Culpa, culpado, tá ok, pessoal? Então, a culpa é um termo lato, genérico. A culpa, ela é dividida, vou puxar para cá, culpa, em dolo e culpa estrito sensu. Então, aqui eu tenho uma culpa lato sensu. Lato. Eu vou pegar essa culpa lato sensu e vou dividi-la em dolo e culpa. Aí aqui já é a culpa estrito sensu, é aquela culpa
causada, ou quando o evento é causado por negligência, imprudência e imperícia. Aí você vai dar uma olhada em qual artigo do Código Penal? Artigo 18 do Código Penal. Então lá você tem a definição de dolo e culpa que vamos estudar de maneira específica em momento oportuno. Portanto, pessoal, não há que se confundir princípio da responsabilidade pessoal e princípio da responsabilidade penal subjetiva. Aqui eu foco em quem vai responder por aquele crime, sobre quem recairá eventual pena. E no ponto 2, no princípio da responsabilidade penal subjetiva, eu vou verificar aquela pessoa que irá responder. Eu estou avançando mais dentro do problema. Eu já tenho alguém lá no polo passivo da ação penal e eu vou pegar aquela pessoa e vou buscar demonstrar a culpa, ou dolo, na versão dolo, ou na versão culpa estricto sensu, à luz do artigo 18. Isso que é responsabilidade penal subjetiva. Portanto, o efeito prático de se trabalhar com responsabilidade penal subjetiva é afastar a possibilidade de alguém responder por um crime à luz de uma responsabilidade penal objetiva. Nesse caso do empregado que pratica um crime, por exemplo, esse caso real que aconteceu recentemente do ônibus. Se você atribuir responsabilidade penal à empresa, ao empregador, você está trabalhando com responsabilidade penal objetiva, pelo simples fato daquele empregador ser o responsável, o dono ali daquele estabelecimento empresarial, daquelas propriedades, de exercer aquela atividade empresária. Então, por esse fato, ele será punido penalmente. Isso é responsabilidade penal objetiva. Você responde por algo sem necessidade de apurar dolo ou culpa sua. Ok? Então, nós afastamos a responsabilidade penal objetiva de regra do direito penal. E outra coisa agora que você precisa saber para a sua prova é o que significa versar em ré ilicita. Esta é uma expressão que tem seu nascedouro na Idade Média. Então é um pensamento medieval, tá ok, pessoal? O que significa isso? Isso é uma expressão latina que significa estar na hora errada e no lugar errado. É basicamente isso. Está envolvido ali, não importa dolo e culpa, numa situação criminosa. Então, se alguém pega o meu braço com toda a força, de maneira que eu não consigo evitar, ou seja, à luz de uma vis absoluta, eu não consigo parar o meu braço, e seguro uma faca na minha mão, eu não consigo me afastar daquele impulso. Sou eu que estou esfaqueando alguém? Eu pratico alguma conduta? Não, eu estou ali sofrendo uma vis absoluta. Eu não tenho como evitar. Então eu não pratico conduta. Se eu não tenho conduta, como que vai se avaliar o meu dolo ou eventual culpa? Então, ó, conduta, eu pego lá na conduta, vamos para a tabela que fica mais fácil. Olha aqui, ó. Eu estou aqui analisando a ação ou omissão. Então, eu puxo aqui, ó, conduta, tá ok? Conduta. Na conduta, que eu vou analisar dolo ou culpa, porque o inciso 57 do artigo 5º diz que não pode haver sentença condenatória senão contra quem for culpado. Se eu estou naquela situação da vis absoluta, como que vai avaliar o meu dolo, a minha culpa, se nem conduta tem? Portanto, pessoal, nesse caso de exemplo aqui do ônibus, se você trabalhar com a responsabilidade penal daquele administrador, daquela pessoa física lá na empresa, sem verificar dolo ou culpa, responsabilidade penal objetiva. Isso que significa o versar em ré ilicita. Então, em concurso público, vem cobrando essa expressão como sinônimo de responsabilidade penal objetiva e está lá para você marcar. Isso é uma resposta errada. O direito penal ele opera, de regra, com a responsabilidade penal subjetiva e não com versar em ré ilicita. Versar em ré ilicita é sinônimo de responsabilidade penal objetiva. Tá ok? E eu vou pensar aqui um breve relato histórico para te ajudar a memorizar a situação. Naquela época, vamos regressar aí até o século XIII, por exemplo, já na Baixa Idade Média.
acontecia um fato aqui, ó, X. Esse é um fato delituoso, uma heresia, por exemplo. Um fato considerado suficiente para rachar aquela sociedade. Então, os donos do poder, quem estava no poder, entendia que esse fato aconteceu e se ninguém fosse punido, o que ia acontecer? O domínio por quem exercia a situação, a administração, poderia ficar abalado, as crenças ficariam rechaçadas, fragilizadas. Então, o importante era punir alguém em razão da gravidade do resultado. Por isso que você tinha versar em ré ilicita, responsabilidade penal objetiva, algo medieval. Também isso acontecia porque naquela época não havia meios de se apurar realmente uma autoria a partir de dolo ou culpa, como há hoje. Então era mais primitivo o trabalho probatório. Então você tinha o que naquela época? A Inquisição, a fogueira. Então você tinha os juízes de Deus, como eu já expliquei, a pessoa era amarrada e jogada num lago. Se boiasse, é que era inocente, se afundasse, era culpado. Então tinha que punir alguém. Também nós temos como explicar a origem do versário em ré ilicita no direito penal do terror, como eu já falei em aulas anteriores. Durante o absolutismo, você tinha uma divisão entre a corte e fora da corte. Então, a corte precisava controlar o que acontecia fora da corte. Então, o direito penal do terror servia para governar a partir do medo. Então, você punia o resultado, independente se alguém é culpado ou não, mas tinha que pegar alguém para servir de exemplo. Isso era o modus operandi do direito penal do terror. Então, o versário em ré ilicita tem essa origem. O STF, em decisões, já se manifestou falando sobre determinada denúncia praticada pelo Ministério Público, em que ali se está trabalhando com algo medieval, versário em ré ilicita. Então o STF fala medieval, versário em ré ilicita, é essa expressão. E aí eu te dei esse aparato histórico, esse breve aparato histórico, então você consegue entender o que o ministro está raciocinando, onde que ele está se referindo, o que ele quer dizer com uma denúncia que rememora o medieval, a versário em ré ilicita. É isso que eu expliquei. Vamos dar uma olhada na jurisprudência. A circunstância objetiva de alguém ser meramente sócio ou de exercer cargo, direção ou de administração em sociedade empresária não revela suficiente só por si para autorizar qualquer presunção de culpa. Aquela culpa que nós estudamos do inciso 57 do artigo 5º da CF. Culpa no aspecto penal, lato sensu, que é subdividida em dolo ou culpa estrito sensu, negligência, imprudência e imperícia. Prevalece sempre em sede criminal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da responsabilidade com culpa, responsabilidade penal subjetiva, traduzido em uma expressão latina, nullum crimen sine culpa. Nós estudamos do princípio da legalidade, nullum crimen sine lege. Não há crime sem lei anterior. Nullum crimen, nulla pena sine lege. Não há crime nem pena sem lei anterior. Mas agora você está se aprofundando. Se não há crime sem lei e a lei tipifica o crime, você, já que tem que analisar a culpa da pessoa, você pode avançar e dizer que também não haverá crime sem culpa, porque a culpa é o elemento da configuração do crime de acordo com a teoria tripartite. Você tem que ter a lei no aspecto formal e vai analisar todos os requisitos. Então não há crime apenas porque tem uma lei penal tipificando. Já vimos que se analisa, inclusive, a insignificância em matéria penal e afastamos a tipicidade material, no caso dessa bagatela própria. Então a culpa também faz parte da caracterização do crime, por isso é possível dizer que nulo crime sine culpa. Assim, absolutamente incompatível com a velha concepção medieval do versário em ré ilicita. Então, a responsabilidade com culpa é incompatível com a velha concepção medieval do versário em ré ilicita. Banida
do direito penal, do domínio do direito penal da culpa. HC aqui do STF, ministro Celso de Mello. Vamos ver outra jurisprudência para trabalhar a mesma parte prática dessa responsabilidade penal com culpa. Penal, estupro, presunção de violência. O direito penal moderno é direito penal da culpa. Não se prescinde do elemento subjetivo, dolo ou culpa, intoleráveis à responsabilidade pelo fato de outrem. Então, você punir alguém porque outro praticou conduta, nesse outro que você avalia, na conduta do outro, que você deve avaliar dolo ou culpa. Se você está punindo um terceiro, você está punindo alguém pelo fato de outrem. A sanção, medida político-jurídica de resposta ao delinquente, deve ajustar-se à conduta delituosa. Conduta, ação ou omissão, onde você avalia dolo ou culpa. É fenômeno ocorrente no plano da experiência, é fato. E fato não se presume. Existe ou não existe. Então, houve a conduta? Houve dolo ou culpa? Lembra o exemplo que eu dei da visa absoluta? Se alguém segura o meu braço empunhando uma faca e não me dá outra saída, não sou eu que estou praticando a conduta. Outro que está exercendo aquela força motriz e alguém será esfaqueado, mas eu não pratiquei conduta. Se não tem conduta, não tem fato, o meu fato típico a partir do elemento conduta. O direito penal da culpa é inconciliável com presunções de fato, que se recrudesça, ou seja, se aperte o cerco, se agrave a sanção, quando a vítima é menor ou deficiente mental. Tudo bem. Corolário do imperativo da justiça. Não se pode, entretanto, punir alguém por crime não cometido. Se não tem conduta, como vai punir o João? Se ele não praticou conduta, a vis compulsiva, você já viu que afasta o crime, porque exclui o tipo, exclui o fato típico. Não tem conduta, não tem crime. O princípio da legalidade fornece a forma e o princípio da personalidade, sentido atual da doutrina, a substância da conduta delituosa. Inconstitucionalidade qualquer lei penal que despreze a responsabilidade penal subjetiva, tá ok, pessoal? Vamos resolver agora uma questão de prova para defensor público. Considerando os princípios básicos de direito penal, assinale a opção correta. O princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Logo, repudia a responsabilidade objetiva, derivada tão só de uma relação causal entre a conduta e o resultado da lesão ou perigo a um bem jurídico, exceto nos casos dos crimes perpetrados por pessoa jurídica. Aqui está errado, pessoal. Falso. Por que é falso? No direito penal, de regra, não há responsabilidade penal de pessoa jurídica. Você vai ter uma exceção no artigo 223 da Constituição Federal com relação a crimes ambientais. Então, somente temos, no momento, essa exceção, crimes ambientais. A pessoa jurídica será responsabilizada por crimes ambientais. Lógico, pessoa jurídica não será presa. Vai receber uma pena compatível com a sua natureza, que é a restritiva de direitos, por exemplo. Mas temos um comando constitucional que trabalha essa responsabilidade das pessoas jurídicas e há críticas quanto a isso, em razão da responsabilidade penal dever ser com culpa. Mas, com relação à pessoa jurídica, você também não afasta a busca da culpa. Eu não vou atribuir crime, nem colocar pessoa jurídica em crimes ambientais, que é a única hipótese possível, em uma ação penal, lá no polo passivo, por causa de responsabilidade objetiva. Tem que se avaliar a culpa da pessoa jurídica. Então, a primeira parte aqui está certa. O princípio da culpabilidade impõe a subjetividade da responsabilidade penal. Logo, repudia a responsabilidade objetiva, derivada, tão só de uma relação causal entre a conduta e o resultado. Naquele exemplo do esfaqueamento, qual foi a causa do esfaqueamento? Meu braço com a faca perfurou a pessoa. Então, houve uma lesão e que resultou morte, em razão da facada. Porém, isso é uma relação causal, mas tem que se avaliar não só essa causa naturalística, mecânica, imediata, e sim algo mais que está por trás disso. Então, a causa não foi eu com meu braço e a faca, foi o sujeito que, à luz de uma vis compulsiva,
fez com que isso acontecesse. Dessa forma, a responsabilização objetiva trabalha com essa relação causal simples entre a conduta e o resultado da lesão, exceto nos casos perpetrados por pessoas jurídicas, não. Só cabe responsabilização de pessoa jurídica no processo penal nos crimes ambientais. E mesmo assim, precisa-se apurar a culpa da pessoa jurídica também. Por quê? Não há no direito penal responsabilidade sem culpa, mesmo nesse caso de pessoa jurídica. Se houvesse, eu iria atribuir responsabilidade penal objetiva àquela empresa de ônibus, aquele sócio que é o empresário ali, administrador daquela empresa de ônibus que eu falei com vocês, que aconteceu recentemente. Não é assim que funciona, tá ok? Então, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente continua. Até lá, um abraço.